Hoje vamos falar sobre matrícula do imóvel, que é uma coisa, eu diria que eu quero fazer com que não seja chato para você. Esse é o objetivo aqui. O que eu quero trazer é sempre conteúdo prático. Então eu não vou ficar explicando para você o que é qual é a diferença de uma verbação, de um registro e por que existe diferentes tipos de matrícula no modelo alemão e no modelo brasileiro. Eu não vou entrar nesse nível de detalhe com você, porque aqui não é uma pós-graduação de registro, tá? Aqui eu quero te fazer de forma prática, então eu vou direto ao ponto para você poder aprender, aplicar, e depois, se você quiser se aprofundar dentro da mentoria, você pode se aprofundar, porque tem aulas assim, fechado? Seguimos, vamos lá então. Bom, como analisar uma matrícula, né? Matrícula é o que analisar antes de ir para leilão, é o tema que eu quero trazer no dia de hoje. Eu vou ser simples e objetivo, eu vou sempre dar 3 passos para você, 3 ou 4 passos para ficar claro para você a estrutura de pensamento que você tem que ter. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que entender, onde você encontra a matrícula. 3 locais que você vai encontrar a matrícula de imóvel. Lembrando que aqui eu sempre falo de leilão mais voltado para o extrajudicial, porque leilão judicial ele é um pouco mais complexo, ele exige mais, e a gente fala isso mais dentro da mentoria, tá bom? Então, aonde eu encontro as matrículas dos leilões extrajudiciais? Primeiro lugar, ou você vai encontrar no site dos leiloeiros, e eu vou abrir aqui para você ver, ou se for Caixa, você vai encontrar no site do Arrematador Caixa, que é o site onde você encontra todas as oportunidades da Caixa Econômica Federal, tá? Eu vou pegar um exemplo bem simples aqui para você, ó. Vou pegar o site da Zuckerman, que é o maior portal que tem hoje, e aí você vai clicar aqui, ó. Vou pegar qualquer banco aqui, pegar o Banco Itaú, por exemplo. Vou clicar aqui no Banco Itaú, ele vai abrir um monte de leilão, e aí você vai clicar aqui nesse leilão, e aqui embaixo ele vai mencionar, ó, matrícula do imóvel. Então você vai encontrar a matrícula do imóvel no site do leiloeiro, em 99,9% dos casos. Bruno, mas quando não tiver no site do leiloeiro, o que eu faço? Você liga pro leiloeiro e pede para ele subir a matrícula. Ele esqueceu de anexar, qualquer coisa assim, tá bom? É muito simples, tá? Vai ligar pro leiloeiro e falar, tem interesse no imóvel X e tá sem a matrícula no site. Você pode subir a matrícula, por favor? Essa é uma forma que você pode encontrar. Qual é a outra forma? É só você vir no arrematadorcaixa.com.br, você vai clicar no imóvel qualquer, ó, imóvel qualquer, clicar em qualquer um. Aqui embaixo, você vai ter aqui, ó, matrícula do imóvel. Você vai clicar em baixar e ele vai baixar a matrícula. Muito, muito simples, tá bom? Qual é a segunda forma que você pode encontrar a matrícula? Através do site do Registradores, que é o lugar oficial para você baixar a matrícula online. Qual que é o grande aspecto? É que aqui é pago. Então você vai no site aqui, ó, rdigital.org.br, você vai fazer o login e você vem aqui em certidão digital ou visualização de matrícula. Qual a diferença de um e de outro? É que visualização de matrícula, você só visualiza a matrícula. Você não tira uma certidão, você só visualiza. Hoje deve custar por volta de 20 a 25 reais para você baixar uma matrícula e visualizá-la de forma atualizada. E por fim, você pode muitas vezes conseguir uma matrícula se tiver uma ação judicial, e quando você baixa o processo, em muitos casos a matrícula está lá discorrida dentro do processo também. Bruno, eu não sou advogado, como que eu baixo o processo? Vai no processorapido.com.br, aqui ó, processorapido.com só, na verdade. Eu falei .br.com, você consegue colocar o número do processo aqui, baixa o processo, em muitos casos a matrícula está lá dentro, beleza? Simples, objetivo e direto. Qual que é o principal ponto que você tem que entender agora? Qual o principal ponto? Presta muita atenção, papel e caneta. Passo 2. Vou interromper seu vídeo rapidinho para te dizer se você quer saber como fazer 100 mil reais com imóveis de leilão, assim como esse aqui, ó, que você está vendo aí. É só você clicar aqui embaixo e se inscrever no aulão, onde eu vou mostrar como encontrar essas oportunidades e como você faz dinheiro no mercado de imóvel de leilão, comprando com 50% de desconto, seja diretamente dos bancos, ou seja, leilão judicial, e vendendo esse imóvel no mercado pelo preço de mercado, fazendo 100 mil reais. Só você clicar em algum lugar aqui embaixo e se inscrever agora. Vamos voltar pro vídeo. Conseguir a matrícula. Passo 2. Você precisa analisar pelo menos 5 aspectos na matrícula. Vamos olhar um por um. Primeira coisa que você tem que olhar é a descrição do imóvel. E para que você olha a descrição do imóvel? Por dois motivos. Primeiro, para você descobrir os dados do imóvel, então você tem que bater se o imóvel que está indo para leilão é o mesmo imóvel que está na matrícula, você tem que ter essa certeza, tem que fazer essa checagem, e para você ver se na descrição do imóvel consta a garagem. Esse aspecto é de extrema importância. Você precisa saber se consta a garagem. Por quê? Porque tem muitos casos, muitos apartamentos especificamente, que você tem uma matrícula para o imóvel e uma matrícula para a garagem. Então você precisa verificar se a garagem consta na descrição. Então esse é um aspecto. A segunda é os dados do imóvel. E o que você tem que verificar nos dados do imóvel? Vamos lá. O que você consegue na descrição do imóvel? O ano de construção, o tamanho do terreno e o tamanho da construção, se a construção está averbada e qual a localização do imóvel, qual o endereço do imóvel.
Essas 4 informações você consegue na descrição do imóvel que está na matrícula. Não ignorem a matrícula porque ela tem muita informação. Ela não é só uma forma de você fazer análise, como ela tem muita informação relevante. Informação relevante número 1, os dados do imóvel, beleza? Informação relevante número 2, na matrícula você consegue os dados do ex-mutuário, ou seja, quem era o proprietário do imóvel. E o que você olha na matrícula relacionada ao ex-mutuário? Você consegue descobrir o CPF dele. O CPF está na matrícula. E para que você precisa do CPF? Para você descobrir os dados dele, ou seja, você tem que saber os detalhes, você consegue descobrir através do CPF onde ele mora e você consegue descobrir através do CPF qual é o telefone dele. E o segundo é porque através do CPF você consegue descobrir se tem alguma ação judicial contra o banco ou se tem alguma ação judicial de condomínio ou de IPTU. Ou seja, através do CPF você consegue coletar muita informação relevante. Descobre se tem os dados, telefone e endereço e descobre se tem ação judicial. Terceira coisa que você tem que fazer é saber o valor da última compra. Está na matrícula. Por que você precisa saber? Referência de mercado. Você sabe quanto que aquele imóvel foi vendido na última transação. Claro, isso aqui não vai te dar o valor de mercado, mas ele te ajuda a ter uma referência de mercado. Então, se você sabe que aquele imóvel, acontece muito isso que eu vou falar. Eu estou arrematando imóvel em 2025, esse imóvel foi comprado lá em 2015, e você está comprando no valor do leilão o valor da transação que foi feita há 10 anos atrás, por exemplo. Ou seja, você está pagando um imóvel, muitas vezes, que foi comercializado há 10 anos atrás. Então, isso te dá referência de mercado para saber se aquele imóvel tem um valor adequado ou não, tá? De novo, ele não define o valor de mercado, mas ele te ajuda a reforçar a pesquisa que você está fazendo. Onde você verifica o valor da última compra? Na matrícula. Quarto aspecto, o número de cadastro do imóvel. Número de cadastro do imóvel. Cadastro do imóvel. Para que você precisa do número de cadastro do imóvel? Para você levantar o débito de IPTU no site da prefeitura e para você levantar os dados do imóvel também no site da prefeitura. Como, por exemplo, valor venal, o valor que está lá registrado como a averbação de construção, para você saber se tem débito em atraso, para você saber muitas vezes o endereço, que não tem detalhado às vezes na própria matrícula e está detalhado aqui nos dados do imóvel do site da prefeitura. Então o número de cadastro do imóvel é super relevante para você adentrar os dados do imóvel e para você saber o débito de IPTU, tá? 4. E número 5, consolidação da propriedade. Você precisa saber na onde que a gente vê se o imóvel foi consolidado, ou seja, onde que eu sei se quando o devedor deixou de pagar as parcelas, o banco foi lá e fez o que a lei fala, que é consolidar a propriedade do imóvel. Você verifica na matrícula. E o que você verifica na matrícula? Se o devedor foi notificado para pagar as parcelas que estavam abertas. Por que você tem que verificar isso? Porque a lei exige isso. Então, na lei está falando, quando o devedor deixa de pagar 2, 3 parcelas, na verdade não fala 2 ou 3 parcelas, tá? Ele fala quando o devedor fica inadimplente. O que define se é 2 ou 3 parcelas é o contrato de financiamento. Geralmente são 3 parcelas, tá? Não é uma regra, mas a maioria dos bancos 3 parcelas. Então, se ele não pagou 3 parcelas, a lei diz o seguinte: o devedor tem que ser notificado para pagar essas parcelas em aberto. Aonde que eu verifico se esse cara foi notificado ou não? Na averbação de consolidação da propriedade na matrícula. É muito importante isso que eu estou te falando. Mas assim, ó, é muito importante. Muito importante. Por que é muito importante? Porque se tem uma única coisa que pode cancelar um leilão, chama-se falta de notificação. Então, se ele não foi notificado, você tem risco de nulidade. Se ele foi notificado, o seu risco de nulidade é muito baixo. Onde você verifica isso? Na matrícula. Ok, então, primeiro aspecto, onde a gente encontra. Bem simples e direto. Segundo, o que eu tenho que analisar? E o porquê que eu tenho que analisar? Eu analiso descrição, analiso o ex-mutuário, analiso o valor da última compra, analiso o número de cadastro de imóvel e analiso a consolidação da propriedade. Por quê? Porque eu quero saber os dados do imóvel, aqui é mercadológico, aqui é jurídico, aqui é mercadológico, aqui é financeiro, e aqui é jurídico. Lembra, as 3 bases de uma análise de leilão é mercadológica, financeira e jurídica. Na matrícula, você tem todos os aspectos do tripé de análise de um imóvel de leilão. Todos. Ó, descrição, isso é importante. Mercadológico, descobrir ele. Jurídica, os dados. Referência de mercado, mercadológico. Débitos, financeiro, notificação, jurídico. Você tem 5. Bruno, qual que é o sexto que você falou? O sexto é quando tiver gravame. O que é gravame? Tem uma penhora, tem uma indisponibilidade. Quando muitas vezes tem nesse caso não tinha. Em alguns casos tem. E quando tem, isso não é de responsabilidade de quem arremata. Por quê? Porque isso, qualquer outra dívida acompanha o CPF, não acompanha o imóvel. Análise de matrícula direto ao ponto, você consegue fazer isso em 5 a 10 minutos sem sair de casa. Tarefa. Vai agora e analisa umas 3 dessas, com esses 5 aspectos que eu passei para você. Descrição do imóvel, dados do ex-mutuário, cadastro, número do cadastro para saber dividir IPTU, valor da última transação e consolidação da propriedade. Beijo no teu coração. Tchau.
Fica com Deus. Até semana que vem.